Olá! Hoje a gente vai decifrar uma das conexões intelectuais mais impressionantes da história, uma ligação que parece impossível entre um filósofo alemão do século XVII e um livro de sabedoria chinês de milênios atrás. Olha só, de um lado, o código binário, zeros e uns, a base de tudo que é digital hoje em dia. Do outro, os hexagramas do I Ching, um oráculo chinês com mais de 3.000 anos. O que uma coisa poderia ter a ver com a outra? Parece loucura, né? Mas a resposta está numa incrível troca de cartas que cruzou o planeta. Essa é a história de uma descoberta que uniu o Oriente e o Ocidente, de uma forma totalmente inesperada, mostrando como a busca pelo conhecimento pode construir pontes onde ninguém imaginava. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada começa na Alemanha, com o nosso primeiro personagem, um verdadeiro gênio, o filósofo e matemático Gottfried Wilhelm Leibniz. Uma mente brilhante que estava em busca de algo fundamental. Leibniz tinha um sonho, quase uma obsessão, criar o que ele chamava de arte combinatória. Pensa nisso como uma espécie de matemática do pensamento. A ideia era conseguir pegar qualquer ideia complexa, qualquer uma, e reduzi-la às suas partes mais simples, de uma forma puramente lógica. E a criação mais famosa que saiu dessa busca toda? A aritmética binária. Um sistema que parecia simples até demais. A ideia de que o universo inteiro, em toda a sua complexidade, poderia ser descrito usando apenas 2 dígitos, 0 e 1. Mas aqui é que vem o pulo do gato. Para o Leibniz, isso não era só matemática, era teologia. Tinha um significado muito mais profundo. Ele enxergava no número 1 uma representação de Deus, da existência, e no 0, o nada, o vazio. A criação do universo a partir do nada era, para ele, uma analogia divina, como se Deus estivesse escrevendo a realidade em código binário. Agora, vamos fazer uma viagem bem longa. A gente sai da Alemanha e vai parar lá no coração do Império Chinês, para conhecer a outra peça fundamental desse quebra-cabeça. Esse é Joachim Bouvet, um missionário jesuíta que tinha uma convicção muito forte. Ele acreditava que os textos mais antigos da China, como o famoso I Ching, guardavam os vestígios de uma religião universal, uma sabedoria primordial que teria vindo antes de todas as outras. Então ele passou a vida tentando encontrar uma chave para decifrar essa sabedoria antiga. A esperança dele era conseguir mostrar ao imperador chinês que as próprias tradições milenares da China, na verdade, apontavam para a verdade cristã. E foi aí que o destino entrou em ação. As cartas que Leibniz escrevia na Alemanha começaram a cruzar o mundo até Beauvais, na China. E as respostas de Beauvais fizeram o caminho de volta. 2 buscas completamente separadas estavam prestes a colidir de uma forma espetacular. O momento da grande virada foi quando Beauvais mandou para Leibniz um diagrama com os hexagramas do I Ching. Quando Leibniz botou os olhos naquilo, a ficha caiu. Foi uma percepção simplesmente eletrizante. Ele percebeu na hora. Os caracteres do I Ching, que são construídos com combinações de linhas inteiras e linhas partidas, eram uma representação perfeita do sistema binário dele. A linha inteira era o 1, a linha partida era o 0. Como a gente vê aqui, os números de 0 a 7 se alinhavam perfeitamente com os trigramas. Era a mesma lógica, com milênios de diferença. Então, isso não era só uma coincidência matemática curiosa. Para os dois, para Leibniz e para Beauvais, era a prova de que eles estavam no caminho de algo muito, muito maior. A conexão que eles encontraram se tornou uma ponte entre mundos. E isso deu início a uma das colaborações científicas à distância mais fascinantes e improváveis da história. E a correspondência deles foi muito além da filosofia, viu? Logo, eles estavam trocando todo tipo de conhecimento prático, medicina chinesa, botânica, as propriedades do almíscar, operações de mineração, técnicas para fazer papel, uma verdadeira enciclopédia de conhecimento viajando pelo mundo. Então, o ponto central era esse. Para Leibniz, a descoberta validava a busca dele por uma linguagem lógica universal, quase divina. E para Beauvais, era a chave sagrada que ele tanto procurava, a prova de que a sabedoria chinesa e a cristã tinham uma origem comum. Mas, olha, a história de Leibniz e Beauvais é muito mais do que só uma curiosidade histórica. Ela nos ensina algo fundamental sobre a natureza do conhecimento. Pensem só nessa linha do tempo. Começa há milhares de anos com I Ching, pula para o século XVII com Leibniz. Em 1701, essas 2 ideias se encontram. E o legado disso tudo chega até hoje, na base de cada computador, de cada celular. O trabalho deles foi um exemplo pioneiro de colaboração intelectual global,
uma curiosidade imensa para encontrar padrões universais que conectam diferentes culturas e épocas. O que eles mostraram é que a linguagem da lógica, da matemática, não tem fronteiras. Ela transcende o tempo, a geografia e a cultura. A história deles nos desafia a procurar por essas conexões profundas nos lugares mais inesperados. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Hoje, na nossa era de Big Data, de inteligência artificial, cercados por um oceano de informação, que verdades universais, que códigos fundamentais a gente pode estar deixando passar? O que pode estar bem na nossa frente só esperando para ser descoberto?